Hoje nós vamos estar falando sobre uma coisa muito importante que é comunicação. Tá? Vamos estar presente aqui uma pessoa fantástica, daqui a pouco está entrando, diretamente de Alphaville. Alphaville não, Barueri que tem Alphaville. Tudo bem, Sol? Como é que está você? Tudo bom? Entrou, legal, Sol, como é que está você? Ok, bacana. Estou só aguardando aqui o pessoal que vai entrar aqui, o Edgar Caetano, diretamente de Barueri. Nós vamos estar falando sobre a questão da comunicação como ferramenta na liderança de alta performance. Tá? Então só peço a gentileza de aguardar um pouquinho. Tá? E aqui já chegou, vamos lá. Cadê aqui o Caetano? Papá. Ok. Adicionar. Vamos lá. Estamos aguardando aqui o Edgar Caetano. Olá, Frank. Boa noite, como vai? Tudo bem? Grande Edgar, como é que está você? Tudo jóia? Tudo ótimo, graças a Deus. Tudo. Como é que está aí a temperatura aí em Barueri? Você está em Barueri, né? Eu estou em Barueri. Está agradável aqui. Não está como Curitiba, né? Mas aqui está gostoso. Curitiba, aqui a gente tem que usar... Aqui não dá para ficar sem roupa também, não. E olha que vem aí uma frente fria aí. Hoje deu uma chovida e agora estamos aí nesse frio aqui. Bom, pessoal, sejam bem-vindos todos aqui a mais uma live. Hoje nós estamos trazendo aqui um convidado especial, um amigo meu que já trabalhamos em alguns projetos juntos, né? E ele é um comunicador profissional, porque nós estamos falando aqui de comunicação como ferramenta na liderança de alta performance. Então, ele é um comunicador profissional, especialista em oratória, palestrante, mentor e criador do Best Speaker, né Edgar? Então, para vocês aqui, nós vamos estar falando sobre essa temática, que é uma temática muito importante, nada mais do que um comunicador profissional para poder dar fazer essa abertura e trocar uma experiência com a gente. Opa, tudo bem, Guilherme? Como é que você está aqui? O Guilherme, nosso amigo aqui da Venda Mais, está aqui. Que legal. Guilherme, tem que falar pro Caetano, eu quero fazer uma live com ele, só que difícil de falar com ele. Fala pro ele, ó. Tá bom? Então, vamos lá. Me diga uma coisa aí, Edgar. Me fale um pouco da sua história e como é que você se tornou um comunicador profissional aí, especialista em oratória, palestrante e criador desse Best Speaker. Então, vamos lá. Obrigado, Guilherme. Vamos lá. Maravilha. Vai lá, Edgar. Com Muito você. Bem, Frank. Obrigado pela oportunidade, é um prazer estar com você, com seus seguidores também, para compartilhar um pouquinho do meu conhecimento, da minha experiência. Na verdade, parece brincadeira, mas eu comecei a estudar oratória muito novo, eu tinha 12 anos de idade, e eu comecei porque eu era um garoto introvertido, tímido, era um jeca tatu. Você é introvertido? Eu era introvertido, caladão. É mesmo? Pois é. E não me comunicava bem nem na família, nem com os amigos, nem na escola. Até naquela brincadeira de pera, uva, maçã, salada mista, eu só me dava mal. Só recebia aperto de mão dos meninos. Então era terrível. Era uma tragédia. Eu comecei a estudar oratória por acaso, 30 minutos por semana naquela época. E só 4 anos depois é que eu vim a tirar proveito da comunicação e da oratória. Por quê? A minha vida inteira, desde pequeno, eu trabalhei pesado, comecei a trabalhar muito cedo, muito garoto, fui boia fria ainda com 4, 5 anos de idade, e até os 16 anos eu trabalhei muito pesado. Eu trabalhava com meu pai, todos os serviços braçais que você pode imaginar, a lista é grande, mas aos 16 anos eu consegui uma oportunidade de estágio na Caixa Econômica Federal, aqui na Faria Lima, em São Paulo. E eu só consegui essa oportunidade por conta da minha capacidade de comunicação, da forma como eu me apresentava, em função desses 4 anos que eu vim estudando oratória. A partir daí, eu percebi que a comunicação e a oratória, essa capacidade de se comunicar com as pessoas, de se relacionar, fazer uma apresentação, poderia me levar para outros patamares. E eu comecei a utilizar a comunicação e a oratória para acelerar a minha carreira e os meus resultados financeiros também por onde eu passava. Então eu sempre aproveitei oportunidades que outros colegas não queriam,
porque eu tinha mais coragem, mais audácia e conseguia assumir desafios de treinamento, de capacitação, de multiplicação, até que alguns anos depois eu me tornei comunicador profissional, me formei pelo SENAC em rádio, locução comercial, mestre de cerimônias e apresentação de programas de TV. Eu já estava numa carreira corporativa quando fiz essa formação profissional e não deixei a carreira corporativa nesse meio tempo. Nesse ínter, eu acabei te conhecendo também na Venda Mais, onde eu fui consultor com o Raul Candeloro na Venda Mais, fui consultor de campo, trabalhei com o Guilherme Rasmussen e tive o prazer de me tornar um treinador da Venda Mais, aplicando treinamentos para grandes empresas. Isso me ajudou bastante também, me deu mais massa crítica para continuar desenvolvendo essa expertise. Foi só há 2 anos atrás, quando eu estava trabalhando como executivo numa fintech em São Paulo, que uma empresa me convidou para entregar minha experiência, o meu conhecimento para alunos, outros executivos, outros líderes, nessa escola que não para de crescer, uma escola que por sinal, é uma escola que nasceu em Curitiba e já está hoje em mais de 11 cidades no Brasil. Essa escola me convidou para apresentar a esses alunos as técnicas de comunicação que haviam acelerado a minha carreira e que me tornaram um executivo de sucesso. Essa experiência de um pouco mais de 1 ano, onde eu treinei mais de 300 alunos, me ativou uma inquietação impressionante. Até que eu tive que passar por um processo de mentoria com um coach e descobrir o meu Ikigai, descobrir o meu propósito de vida, que não é conduzir eventos, não é gravar vídeo. Eu faço tudo isso, obviamente, faz parte do escopo, mas o meu verdadeiro propósito de vida é ajudar pessoas, líderes e profissionais a melhorar a sua comunicação, a desenvolver uma comunicação focada em resultados. Foi por isso que eu criei, há 2 anos, há 1 ano e meio aproximadamente, a Best Speaker, e criei a minha metodologia, que é a Best Speaker, é assim que se fala, uma metodologia pautada em 5 pilares da comunicação de sucesso: mente, conteúdo, apresentação, corpo e voz. Então, esse sou eu. Em poucas palavras, 25 anos estudando oratória e 10 anos como comunicador profissional. Maravilha, maravilha. E me diga uma coisa, Edgar, como aqui é um bate-papo bem informal, né? Qual que você acha que são os principais desafios para uma boa comunicação? Você deve ter, tudo bem? Como é que está? Aí tem a Miriam aqui, tudo bem, Miriam? Como é que está você? Me diz aí esses principais desafios para uma boa comunicação. O que você vê, assim, com essa experiência que você tem de tanto de treinar como perceber, né? Quais são os principais desafios que você vê? Olhando para o mundo corporativo, eu vejo como a incoerência e a falta de credibilidade. São 2 sabotadores da comunicação, principalmente dos líderes em geral, olhando para a experiência corporativa, porque quando você se comunica, você precisa, inevitavelmente, ser coerente com a tua comunicação, com o teu conteúdo. Um estudo feito em 1967 na UCLA, na Califórnia, pelo professor Albert Mehrabian, provou que a eficácia da comunicação ela depende de 3 recursos: o conteúdo, a voz e o corpo. E quando há incoerência entre o que você fala e como você fala e demonstra pela tua expressão corporal, facial, gestos, existe uma incongruência, existe um choque. Esse processo de incoerência gera conflito e confusão na mente do seu interlocutor. De modo que nas empresas, quando a gente fala de liderança de alta performance, o grande desafio para o líder, para o executivo, para o CEO, para quem está comandando uma empresa ou uma equipe, é ser coerente na sua comunicação. É pensar A, dizer A e fazer com que o seu interlocutor entenda A. Muitas vezes, o líder ele pensa A, comunica B, de uma forma que ele acha que está comunicando muito bem, e o seu interlocutor entende C. Aí, no final do dia, volta o trabalho, volta o resultado, e ele fala: não foi isso que eu pedi, você não me entendeu. E daí começa a surgir, Frank, os vários ruídos de comunicação e os problemas que o Peter Drucker defende, que 60% dos problemas corporativos advêm de falhas de comunicação. E eu acredito que é mais do que isso, mais do que 60%, porque quando você tem um problema, uma falha de comunicação,
uma comunicação que não flui, que não é organizada na tua mente, que você não consegue expressá-la de forma coerente, o entendimento é menor, a entrega da comunicação é menor e, consequentemente, o resultado do projeto, da entrega, do trabalho, ele cai por terra. Então, o primeiro problema que eu vejo é incoerência. O segundo incoerência. É incoerência. O segundo é a Olha falta só, de pessoal. Interessante. Incoerência entre o que você pensa, o que você fala e que o outro vai entender, né? É interessante. Pessoal que está participando aqui, né? Nós estamos com o Edgar Caetano. Fiquem bem à vontade em fazer perguntas, que esse tema é um tema que eu vejo que sempre aparece, né? Principalmente a gente que trabalha com coach executivo, né? Então sempre aparece a questão da comunicação. E me diga uma coisa aqui, dentre essas características de falar e a questão de não verbal, né? A comunicação não verbal, em que percentual é importante isso? Por exemplo, numa boa comunicação, que nível de 0 a 100 é isso? A não verbal ele fala mais, ou a pessoa fala, mas como é que é? Me explica aí. Eu sempre digo o seguinte, Frank, para os meus treinandos e mentorados: se você vai entregar um conteúdo ao vivo com a mesma qualidade de um e-mail, mande um e-mail, porque é mais eficiente do que você vir numa apresentação, num vídeo, for gravar alguma coisa ou fazer uma palestra, que você não tiver essa coerência. Ainda falando sobre credibilidade e respondendo a tua pergunta de forma direta, o não verbal, a comunicação não verbal responde por, acreditem, 93% da eficácia da comunicação. Esse mesmo estudo de 67 provou que apenas 7% do teu conteúdo é que vai causar impacto se ele ficar solto na comunicação. Então, eu posso falar um conteúdo riquíssimo, ter base, estrutura, mas se a minha comunicação não verbal, voz 38% e corpo 55%, total 93%, não fizer a sua parte, a minha comunicação fica reduzida a míseros 7%, e aí entra o problema de credibilidade que eu comentei mais cedo. Porque como é que você vai vender, como é que você vai engajar a tua equipe, como é que você vai defender a tua ideia, vender um projeto, conseguir investimento com 7% de comunicação? É muito pouco. As pessoas não conseguem engajar. Como é que você vai convencer a tua esposa que você vai fazer aquela viagem de férias por um lugar que de repente ela não está afim com 7% de comunicação? Fica fraco. E o detalhe é o seguinte: se ela não está afim, já não adianta nada, né? Não tem argumento que vai. Tá. Agora, se ela não está afim, você vai precisar do 100% de comunicação. Do 100% de comunicação. Eu vou precisar do conteúdo, vou precisar do entusiasmo, a voz, e ela tem que entender. Poxa, aí é complicado, hein? Exato. Porque, só contextualizando um pouco mais, Frank, a gente tem todo o processo de comunicação, as pessoas começam a analisar o que eu falo, como eu falo e como eu me comporto, o meu comportamento físico. Então, imagine o seguinte: se eu digo para você assim, Frank, estou muito feliz de estar aqui hoje na sua live, obrigado pelo prazer. As pessoas vão acreditar no que eu estou demonstrando, não no que eu estou falando. Então não adianta eu, como líder, dizer para minha equipe: não, vai dar certo, não sei o quê, de uma forma fraca. Não, parabéns, vai dar certo. Bom, vai dar certo. Contem comigo, tá legal. Tá? Se houver incongruência, perdeu a comunicação, não há engajamento, não há liderança, aí começa um monte de problema. Perde bons profissionais, muita gente vai embora por problemas de liderança, normalmente é problema de liderança, e problema de comunicação com a liderança é o principal gargalo nas empresas para bons profissionais procurarem outras empresas quando o problema está na comunicação do líder. Comunicação. E aí, quando você fala de comunicação assim, corporal, a questão do entusiasmo, o tom de voz, isso aí é uma coisa importante. Por exemplo, vejo por mim, né? Eu tenho facilidade de falar um a um, né, pessoalmente, um público médio, mas, por exemplo, eu tenho o problema que a minha voz começa a cansar. Mas o meu entusiasmo tá legal. Isso compensa? Uma coisa compensa o outro? O entusiasmo sempre compensa. Aliás, a naturalidade,
Os seus recursos, os seus pontos fortes sempre devem superar os seus pontos fracos, porque um comunicador perfeito, ele não existe. Mas a gente tem comunicadores que têm pontos fortes A, o outro tem pontos fortes B, e cada um usa bem os seus recursos. O entusiasmo é um que gera bastante engajamento. Mesmo que você não tenha uma voz poderosa, uma voz de locutor, esse não é o problema. A grande questão é se você coloca emoção na tua voz, se você coloca entusiasmo, energia no que você fala. Olha só que interessante essa dica, hein? Emoção na voz. Então você vai fazer com uma equipe que seja, né? Tem que ter a emoção. Então não adianta só você ter o conteúdo legal, né? Olha, nossas vendas estão, mas se você não tem a emoção, não vai enganjar, né? É isso que você está querendo dizer, né? Exato. E se a emoção que você demonstrar, ela for discrepante do conteúdo, vai causar confusão. Toda vez que causa confusão em quem assiste, quem te ouve, a pessoa fala, peraí, eu devo ou não acreditar nele? Porque ele está dizendo que o negócio é bom, mas o tom dele é de bronca, é de raiva, é de apatia, é de sarcasmo. Então, se houver confusão entre o sentimento, a emoção da voz e o conteúdo da voz, também a credibilidade cai bastante. Então, entendi. E me diga uma coisa, como é que você vê, hoje se fala muito de mindset, né? Mindset daqui, mindset de lá, mentalidade, blá, blá, blá. Mas como é que seria, então, o mindset de um bom comunicador? O que esse bom comunicador tem que ter de ingrediente, vamos dizer assim, uns ingredientes, para que esteja, vamos lá, nós estamos fazendo uma sopa, né? Uma sopa gostosa, que é a comunicação. E essa sopa tem que ter alguns ingredientes que você vai fazer uma coisa que fique gostosa. Não é muito sal, né? Daí fica salgado, ninguém quer comer. Como é que esse mindset do bom comunicador... O que o comunicador... Só voltando aqui. Oi, Ana Maria, tudo bem? Beleza, eu vou fazer essa pergunta aqui para o Edgar. Você da onde que é, Ana? Tá? Me corrija se estiver errada, por favor. Ser positiva no modo de falar. Mas o que está faltando alguma coisa ou é isso? Ser positivo no modo de falar em termos de... Em que sentido, Ana? Ficou meio vago aqui, se puder complementar. Enquanto isso, a gente vai falando do mindset. Boa. Tá? Em relação ao mindset, você tem toda a razão, Frank. Pense o seguinte. Se 100% da eficácia da comunicação depende de conteúdo, voz e corpo, os outros 100% que estão no backstage, que ninguém está vendo, que é antes de você subir no palco, dependem do teu mindset, depende do teu modelo mental. E aí entra o papel do mindset flexível, do comunicador que não tem preguiça de aprender, que gosta de se desenvolver, que quer aprender novas habilidades, que não tem a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela, que quer aprender novas atitudes, novos comportamentos, quer desenvolver skills que ele não tem, e aí ele vai precisar fazer isso de uma forma mecânica no começo, como aprender a dirigir, até que se torne automático. Por exemplo, muitos comunicadores têm dificuldade de sorrir para a plateia. Então, se ele tem dificuldade de sorrir, ele vai ter que aprender a sorrir. Mas como assim? Sério? Aprende a sorrir. A gente tem técnicas para a pessoa aprender a sorrir. Se ele não sabe gesticular, ele vai aprender a gesticular. Se ele não sabe ter contato visual, ele vai aprender a ter contato visual. Até que isso se torne parte da natureza dele. Uma coisa que eu deixo sempre claro. Nunca finja o que você não é. O que eu quero dizer por isso? Nunca assuma uma personalidade, uma persona, como se ensina. Técnicas teatrais são muito boas para destravar, para liberar algumas coisas, mas não é para você assumir uma personagem e subir no palco. A mesma pessoa que está aqui tem que ser que está no palco para que o público não veja incoerência. Agora, tem um recurso que parece ser teatral, parece ser fingimento, mas não é. É mais ou menos como eu falei de dirigir. Quando a gente começa a dirigir, é tudo muito mecânico. A gente finge que sabe, finge que pisa na embreagem, pisa no freio, porque a gente vai fingindo até se tornar. Que é o que se chama aí de fake it till you make it. Então, esse fake it till you make it, ou seja, finge até se tornar... Fake it till you make it. Exatamente. É você exercitar mecanicamente aquilo que você não tem até conseguir. Exemplo, se você acredita que toda vez que você fizer uma apresentação, você vai se dar mal, você não vai conseguir se apresentar bem, as pessoas vão te julgar, vai dar errado, os seus sabotadores já começaram a atuar. Você vai ter que trabalhar
para dominar esses sabotadores, para liquidá-los e entrar de uma maneira que você consiga fazer uma apresentação de alto nível. Existem ferramentas para isso. Vou dar duas aqui gratuitas. A primeira é a Power Pose, que é você escolher uma posição de vitória, pode ser da Mulher Maravilha, que é também do Superman, ou do atleta que cruza a linha de chegada e levanta olha só. Se você fizer isso por 2 minutos, você vai gatilhar a produção de endorfina? Não, o testosterona, que é o hormônio do poder, o neurotransmissor do poder, e você vai se sentir tão confiante que você vai entrar numa apresentação muito mais segura, mais solto também, para começar em alto nível a sua apresentação. O segundo recurso, esse recurso, ele, quando você atravessa uma linha de chegada, você levanta os braços, o que acontece é o seguinte: quando o cérebro processa uma vitória, o teu corpo automaticamente libera esse neurotransmissor testosterona, diminui o cortisol, diminui o estresse, diminui a adrenalina, porque você já venceu a corrida. A ciência provou que quando você faz o contrário, não venceu nada, mas faz isso por 2 minutos, você engana o teu cérebro e ele começa a produzir testosterona, você se sente mais poderoso, mais confiante. Olha só, fica à vontade de explorar isso. Não, pode fazer a dica, depois tem a pergunta da Ana aqui. Vamos lá. Ótimo. A segunda dica é a visualização positiva, muito, muito utilizada por atletas. O atleta mais antigo que eu soube que usava isso foi o Pelé. O Cristiano Ronaldo aprendeu com o Pelé. Antes de entrar em campo, ele fecha os olhos e visualiza a partida perfeita. Desde o momento que ele entra em campo, os gols, os passes, as defesas, o abraço do técnico, a torcida ovacionando o nome dele, levantando o troféu, voltando para o vestiário, o máximo de detalhes. Esse processo de visualização positiva, ele gera tanta confiança por conta do neurotransmissor endorfina também e testosterona, que você entra em campo muito mais confiante e seguro para vencer aquela partida. E numa apresentação também funciona da mesma forma. Olha só que interessante, você está dando umas dicas legais aqui. Essa questão de lidar um pouquinho com o neurotransmissor de uma forma, vamos dizer, meio artificial, né? Você está enganando o teu cérebro, mas ele está emitindo esses neurotransmissores e você se sente bem, né? Gostei desse negócio do braço e a visualização, né? É verdade, você até sente assim uma força diferente. Agora, vamos lá. A Ana Maria aqui perguntou uma coisa interessante. Se eu não me engano, ela faz palestras aqui também. Ela está colocando aqui, faz palestras, etc, né? E ela falou assim, às vezes me sinto meio insegura no momento de falar. Você tem alguma dica legal? Quando a pessoa se sente insegura, como é que a gente poderia fazer? Ou por exemplo, que acontece muitas vezes comigo, dá um branco. Cara, dá um branco. Você já não deu branco no meio da plateia? Deu um branco, assim, como é que você faz para sair disso aí? Legal. Bom, para quem disse aí que vai testar amanhã, depois dá um feedback. Eu faço questão de saber um feedback se funcionou nessas ferramentas. E para a Ana Maria, que sente insegurança na hora de falar, existem alguns sabotadores, Ana Maria. Você precisa analisar um pouquinho o teu passado para ver se teve algum momento da tua vida que alguém te sabotou, alguém te boicotou, te podou de uma forma que você ficou travada e perdeu a tua segurança, que deveria ser uma coisa natural. Talvez uma professora, um professor, um familiar, alguém querido que te deu uma tolhida de tal forma que você falou assim, poxa, eu não posso mais falar, não tenho mais segurança para falar em público porque eu me dei mal nessa apresentação. Então, dá uma olhadinha no passado e aceita o seu passado, aceita o que essa pessoa já falou, esquece, bola para frente. De novo, o carro como exemplo, porque a gente tem um baita de um para-brisa e 3 pequenos espelhos para olhar para trás de vez em quando, mas é para aprender com o passado. Se a gente ficar olhando para o retrovisor o tempo todo, a gente vai bater o carro. Olha para frente. Olha, gostei dessa. Gostei dessa. Analisa o que você já conquistou, a sua capacidade. Analisa as suas vitórias em outros campos. Enquanto você é guerreira, talvez seja esposa, mãe, empreendedora, aonde você já chegou. Traz essas conquistas
para o palco, para você se empoderar disso e conseguir entrar em campo muito mais segura. E aí eu uso a Power Pose, que é um gatilho rápido, 2 minutos, e a visualização positiva para começar a treinar o empoderamento. Agora, uma coisa que é fatal, não tem como fugir disso, Frank. Três coisas que ajudam qualquer pessoa a melhorar a sua segurança de falar em público. Treinar e treinar. Agora, sem essas 3 coisas, a gente não sai do lugar, não tem jeito. Entendi. Agora, o treino é realmente você tem que treinar no espelho, ver como é que você tá, a postura, até você, quem não está acostumado com plateia, isso é importante. Espelho, câmera, amigos e familiares para ter feedback espontâneo, momentâneo. Sim. E um spoiler aqui, que daqui a pouco eu vou apresentar para o mercado, uma novidade, realidade virtual, para vencer o medo de falar em público. Logo mais eu vou trazer isso para o mercado. Olha só que interessante. Estou trazendo através de um parceiro que trouxe isso do Vale do Silício, e eu vou lançar isso em breve. É um spoiler aqui, como é para um público privado, eu tenho certeza que isso não vai vazar, mas para quem está assistindo, se quiser saber mais, daqui a pouco eu já vou ter novidade. Essa semana ainda vou ter novidades sobre isso, que é a realidade virtual para simular para plateias, desde uma pequena reunião a públicos de 1.500 pessoas. Puxa, que legal isso aí, cara. Conseguir ensaiar. Isso é legal, porque daí você ensaia, você vê lá o público, e você faz de conta que você está dentro, né? Isso é legal. A sensação é a mesma. Eu já dá para dar a pessoa sente adrenalina, né? Subir assim, né? Exato, Agora, tem umas perguntas aqui que eu estava dando uma olhada, que eu não vou ler aqui. Ó, eu nunca fiz palestras como entrar em ação. E aqui ele está dizendo como chamar a atenção da plateia. Tem algumas dicas? E tem outra pergunta aqui, ó. Peraí, só um pouquinho. Outra pergunta é como perder a vergonha ao ser no palco. Esse aí tem, ó. O sucesso é treinável e treinar com grupo. Você já falou, né? Treinar com grupo de amigos, familiares, isso aí ajuda a perder um pouco, a desinibir, né? Isso aí. Ó, verdade virtual, ela falou. E alguma dica? Essa foi legal aqui, ó. Essa que falou como chamar a atenção do público. Olha lá. Então vamos lá. Acho que a primeira é como perder a vergonha de subir no palco e depois como chamar a atenção. Vamos na sequência. Primeiro como se sobe no palco e depois como chama a atenção da plateia. Para você subir no palco, você vai ter que começar subindo em degraus. Um degrau por vez. Vamos no tablado, ou seja, aproveita todas as oportunidades. Essas oportunidades parecem assim, não tem oportunidade. Tem, o tempo todo tem oportunidades e as pessoas não estão usando. Vou dar um exemplo besta, ridículo. Você vai sair no teu prédio, você vai apertar o elevador, o botão do elevador, vai entrar. Se tiver alguém, você não vai fazer de conta que não tem ninguém, como a maioria das pessoas fazem. Oi, tudo bem? Como é que... Exatamente. Exato. Então, primeira coisa, dá um bom dia para a pessoa, sorri, recebe o feedback, pergunta o nome dela, joga dá um migué e fala assim, puxa, você mora aqui há quanto tempo? Eu não te conhecia, é uma pena. As pessoas não fazem isso, mas elas adoram quando a gente faz isso, porque elas não esperam e estão torcendo para ter uma oportunidade de alguém puxar assunto no elevador. Às vezes é o cachorro. Agora sabe uma coisa? Você falou do elevador, cara, eu não paro, cara. É impressionante. Já estão tão acostumados que aquele silêncio. Eu já quero falar com o cara, olha como é que tá a bolsa, como é que tá não sei o que. E fica automático já, né? Pois é. E tá todo mundo hoje muito no celular. Assim, eu vejo Verdade. O tempo todo. Meus vizinhos, eles entram assim, eu dou boa noite. E fico assim, né? Às vezes a pessoa faz assim, nem responde e sai. Eu dou boa noite para a pessoa que sai e às vezes ela não responde. Então você tem muita gente perdendo oportunidade de ouro. Começa com o elevador, depois o WhatsApp. As pessoas usam muito mal o WhatsApp, ficam pedindo desculpas para mandar áudio. O áudio é uma oportunidade de treinar a entonação de voz, volume, ritmo, pausas. Muitos alunos meus utilizam o WhatsApp e se ouvem para saber se melhorou a comunicação. Essa é uma dica boa, hein? Essa é uma dica boa, que é bem prático, né? A gente fala uma mensagem, você manda a mensagem
e depois você ouve, né? Pô, como é que tá? Isso é legal, isso é uma dica boa. Tem que aproveitar, Frank, complementando essa pergunta, todas as oportunidades. Mesa de bar, contar histórias, contar piadas, reunião de família. Essas oportunidades pequenas vão te dando confiança para você depois subir no palco. Porque daí na hora que tiver uma oportunidade numa ONG, numa escola, na sua igreja, no seu trabalho, numa reunião, enfim, o tempo todo vão surgir... Você já não fica suado, né? Exato. Você já não fica suado. Você já vai conseguir mais segurança, Tiagão, para você se apresentar. Então, se você nunca fez palestras, como é o teu caso, para entrar em ação, você primeiro tem que se tornar especialista em alguma coisa. O Frank sabe isso melhor do que eu. Se torna especialista em alguma coisa e para se tornar especialista, você precisa consumir esse teu conteúdo, criar conteúdos, estudar isso todos os dias, pelo menos 30 minutos, de forma consistente, para que você se torne especialista. O especialista não é ninguém que precisou ir para Harvard ou Stanford para se tornar um MBA, um doutor naquilo. Qualquer pessoa que sabe mais do que outras pessoas, e essas outras pessoas podem consumir teu conteúdo, você se coloca sobre elas como especialista, desde que tenha público para isso. Então, a consistência é que faz as pessoas especialistas. Legal. Estamos quase finalizando aqui a nossa live, que eu geralmente faço a live em 40 minutos, tá? Tem uma pergunta aqui que eu queria finalizar, então, indo para os finalmente, essa live, numa pergunta que é o seguinte, que a gente falou muito de falar, né? Falou muito dos pilares, etc., mas qual é o papel da escuta ativa no processo da comunicação, no teu ponto de vista, Edgar? A escuta, parece que não, mas ela funciona em dois cenários. No ambiente corporativo, na liderança, no momento que você precisa acionar o teu liderado, no one-on-one, ou a equipe, ou num momento de negociação. E, por incrível que pareça, no palco também, mas vou falar daqui a pouco. Então, falando principalmente da escutativa, essa que a gente precisa ter com as pessoas que estão próximas e que há uma comunicação que vai e volta, né, como se fosse um ping-pong. Mais importante do que falar é escutar, porque se eu não escuto, se eu não exerço a escutativa concentrada, focada no meu interlocutor, eu não adquiro repertório, massa crítica para responder para ele. O grande problema é que o tempo todo a gente está se sabotando, pensando no que vai falar, pensando na próxima frase de efeito, pensando no contra-argumento e não estamos escutando a pessoa. É fundamental. Se um líder quer ter sucesso para conduzir a tua empresa, a tua equipe, de uma forma que ele realmente seja um líder que engaje, que conquiste, que influencie as pessoas, primeira coisa, escutar. Não tenha pressa. Existe um texto bíblico, existe um texto bíblico bem conhecido, que é que todo homem tem que ser rápido no ouvir e vagaroso no falar. Eu acho isso sensacional, assim como Salomão escreveu muitas coisas importantes para os comunicadores também, mas esse texto, ele me faz refletir na importância da gente escutar, mais do que falar. E é uma pena que não tenham cursos de escutatória, como tem de oratória. É verdade, escutatória, eu gostei dessa. Eu trabalho bastante isso na minha metodologia, que é a capacidade de escutar o próximo, escutar o teu interlocutor, para que você tenha insumos e massa críticas de responder, de continuar o argumento, de continuar o teu racional com muito mais massa crítica. Eu tenho uma frase que eu gosto, que muitas vezes nas sessões de coaching a gente fala, né, porque eu trabalho com coach executivo, é o seguinte: você escuta para responder ou escuta para entender? São duas coisas diferentes, né? E deixa eu dar um oi aqui pro Guto. Tudo bem, Guto? Como é que tá você? O Guto é um rapaz que gestor aqui, né, de mídias sociais aqui, é muito bacana. Bacana. Então, me diga uma coisa, uma pergunta aqui. Qual foi, assim, o maior público que você teve até agora, assim, que te deu aquela suadora, assim? Deve ter dado alguns momentos de suador, não deu? Teve algum momento assim? Sim. Eu já tive o prazer de fazer palestras para 6.000 pessoas, como recorde de apresentação. Mas, para ser sincero, isso varia muito de pessoa para pessoa. E eu conversando com outros amigos sobre isso, ontem mesmo, um amigo falou assim: engraçado, né? Eu
se eu estou eu fui assistir uma palestra de um amigo que, inclusive, foi meu aluno, e ele se tornou palestrante depois, e ele falou assim, como é difícil fazer palestras para poucas pessoas. E eu estava explicando para ele por que isso acontece. Porque os introvertidos, eles se dão muito bem canalizando energia própria, de dentro para fora, e com um público pequeno. Então é mais fácil ele controlar. Os extrovertidos, que é o meu caso, quanto mais pessoas, mais energia absorvem e mais entusiasmo, mais confiança tem. E para mim, se eu tiver um público maior, de pessoas desconhecidas, mais fácil é me apresentar. Quanto menor o público, maior o desafio. Então, depende muito da pessoa. Tem pessoas que, se tiver familiares, amigos na plateia, ele fala, putz, eu estou tranquilo, eu estou seguro, porque tem gente que me conhece, gente que vai me apoiar. Já tem pessoas que, se tiver amigos conhecidos perto, na plateia, a pessoa trava, não consegue se desenvolver. Então, isso varia de pessoa para pessoa. Olha só que interessante. Isso você quebra uma crença minha aqui, que é interessante, porque, por exemplo, 6 mil pessoas é muita gente para você falar, né? E essa questão da energia, né? Muitas vezes talvez seja mais fácil falar para mais gente do que um público menor. Pois é. Nesse sentido, né? E não dá um nervosismo você vê aquela multidão ali, porque 6 mil pessoas é coisa pra caramba, né? Sempre. Frank, eu vou ser sincero com você. Se você tem um compromisso de entregar um conteúdo de peso para um público de 10 ou 10 mil pessoas, sempre haverá um frio na barriga. E é bom que tenha um frio na barriga. Esse frio na barriga, ele te lembra que você é humano e que você tem uma responsabilidade com quem está te assistindo muito grande. Porque as pessoas estão investindo, como aqui nessa live, tempo, energia, dinheiro, deixando de fazer outras coisas, família, para nos assistir. Então, se eu venho aqui totalmente descompromissado, relaxado, sem responsabilidade, eu não tenho frio na barriga, é verdade. Mas a chance de eu me sabotar e de cometer erros durante a minha apresentação é muito grande. O frio na barriga é importante, mas ele tem que ser controlado. E é por isso que a gente usa esses mecanismos para dosar a adrenalina, compensar, diminuir o cortisol, aumentar a testosterona, para que a gente se sinta mais confiante, mais seguro. Ao mesmo tempo, eu estou aqui com frio na barriga. E é gostoso ter esse frio na barriga. É uma sensação boa que me lembra da responsabilidade para com quem está me assistindo. Eu vou fazer aqui uma experiência, tá? Porque não sei se essa semana ou semana que vem vai ter uma entrevista na Band que o pessoal está me agilizando. Eu quero só ver, daí eu vou fazer assim, ó. Entrar assim. Vai no banheiro antes do Aí o pessoal fala, o repórter fala, o que está acontecendo? Não, eu aprendi com o Edgar Caetano. Faz 2 minutos antes. Antes de entrar em cena, faz isso por 2 minutos. Vai dar certo. 2 minutos, legal. Mas beleza, me diga uma coisa, como é que o pessoal pode te achar se quiserem te seguir, ou quiser acompanhar você nas mídias sociais, ou mesmo entrar em contato contigo? Como é que as pessoas podem te procurar, Edgar? Boa. A maioria das minhas redes sociais vão me encontrar como Edgar Caetano mesmo. Então, no YouTube, Edgar Caetano, no Facebook, Edgar Caetano. Aqui no Instagram, Edgar Caetano, @edgarcaetano.com.br, por uma questão de disponibilidade de domínio. Então, esse é o meu domínio aqui no Instagram. E, se eu não me engano, no Facebook também é @edgarcaetano.com.br. Mas fica fácil me achar, principalmente aqui no Instagram. Eu sempre vou começar a colocar novidades aí a partir dessa semana. Inclusive, estou lançando a minha nova marca essa semana. E então, quem estiver me acompanhando aí nas redes sociais vai entender por que eu criei a marca Best Speaker, que é o nome da minha metodologia, por que o meu slogan é assim que se fala, e quem sou eu para que a gente consiga criar aí essa tríade entre especialista, marca e slogan, porque isso tem um porquê, tem um sentido, e eu quero de verdade que as pessoas entendam que o meu papel aqui é muito mais do que um trabalho, é uma missão de vida de ajudar profissionais e líderes a melhorar a sua comunicação, desenvolver uma comunicação focada em resultados para terem mais sucesso na vida, especialmente nos negócios. Puxa, obrigado, Edgar. Pô, muito bacana aí. Agradeço aí a gente até passou um pouquinho, mas agradeço aí a disponibilidade, né? E prazer, pessoal que está assistindo, que vão estar assistindo aqui porventura,
A gente depois vai disponibilizar esse mesmo vídeo aqui, que tem um conteúdo bem interessante, no próprio YouTube, tá? Eu gravo aqui, jogo no YouTube no Frank Onjo Coaching, você pode encontrar lá. Depois que eu passar lá, Edgar, eu mando o link para você, você pode disponibilizar aí, tá bom? Perfeito. E obrigado, quem tiver então. alguma dúvida, precisar de mais ajuda, quiser saber um pouco mais, além de me adicionar já no Instagram, a gente está aqui no Instagram, pode me mandar um direct que eu respondo na hora essa mensagem para que vocês tenham mais conhecimento e técnicas para se darem bem na comunicação. Frank, foi um prazer. Obrigado pelo convite. Não, Te aguardo uma próxima.